reescrita das crônicas de um aristocrata em outro mundo. Parte 9. O domínio atemporal e o pacto com a lenda. Capítulo 1. O chamado dimensional. O cansaço da batalha ainda pesava nos ossos de Caim quando o mundo ao seu redor se dissolveu. Ele estava em sua biblioteca, estudando o livro do fundador, quando os símbolos começaram a girar e a brilhar com uma luz que não pertencia a este mundo. Um portal silencioso se abriu, não um rasgo violento, mas uma transição suave, como passar por uma cortina de água. Do outro lado, um céu com duas luas e uma vegetação que brilhava com sua própria luz fraca. Uma voz ecoou em sua mente, familiar pelos textos traduzidos, mas agora viva, palpável. Bem-vindo ao meu refúgio, sétimo campeão. Há muito para aprender e pouco tempo, embora aqui, o tempo seja flexível. Capítulo 2. O Criador e seu domínio. O mundo de Aetélia não era um reino ou um plano elemental. Era uma criação consciente, mantida pela vontade do primeiro rei Aetelstan, que agora não era mais um mero mortal, nem mesmo um deus comum. Ele havia se tornado o arquiteto da realidade, uma entidade que existia entre a criação e o vazio, guardando conhecimento de como mundos são tecidos e desfeitos. Aetelstan apareceu não como um homem velho, mas como um ser de energia concentrada, sua forma humana apenas uma conveniência para os sentidos de Caim. Seus olhos continham galáxias em miniatura. Você entende agora, disse Aetelstan, sua voz som de páginas sendo viradas em uma biblioteca infinita. Eu não apenas vim para este mundo, aprendi a criar um. E os 7, em sua sabedoria limitada, entenderam que apenas alguém que transcendeu a mortalidade e a divindade comum poderia preparar você para o que está por vir. Capítulo 3. O presente estendido. Aetelstan explicou as regras deste domínio. Dilatação temporal. Um ano aqui equivalia a uma hora no mundo de Caim. O tempo não apenas passava mais devagar, ele era maleável, permitindo ciclos de treinamento que seriam impossíveis em uma linha temporal normal. Ecologia da adversidade. Tudo em Aetélia foi projetado para testar, quebrar e reconstruir um campeão. As montanhas eram mais íngremes, a gravidade mais pesada em zonas específicas, os monstros eram encarnações de desafios conceituais, a dúvida, o medo, a arrogância. Você tem, subjetivamente, 10 anos, declarou Aetelstan. Objetivamente, 10 horas passarão em seu mundo. Use-as bem. Capítulo 4. A ascensão metódica. O primeiro ciclo foi de purificação e fundamentos. Caim, já poderoso, teve que desaprender hábitos arraigados. Sua magia, eficiente mas direta, foi refinada em formas mais elegantes e econômicas. Sua espada, mortal mas previsível, foi desmontada e reconstruída técnica por técnica. Ele enfrentou bestas que eram testes vivos. O colosso de pedra do desespero, cujo ataque não era físico, mas uma aura que sugava a esperança. Caim aprendeu a cultivar uma calma interior inabalável. Os sussurros da floresta de névoa, entidades que atacavam com memórias distorcidas de sua vida como Kazuya e medos de seu futuro. Ele dominou o domínio absoluto sobre sua própria mente. O rio de lava invertida, onde ele teve que caminhar sob o fogo enquanto mantinha um bloco de gelo perfeitamente estável em suas mãos, um exercício de controle do elo elemental extremo. Seu nível de poder, antes uma abstração, tornou-se tangível. Ele passou de herói para lenda, depois para mito. Mas Aetelstan advertiu: títulos são vaidade. Foque na substância. Capítulo 5. O encontro com o lobo da lenda. No 5º ano subjetivo, durante uma tempestade de neve astral nas planícies gélidas do esquecimento, Caim encontrou uma cena de pura crueldade. Uma matilha de lobos espectralis atacava um filhote fraco e diferente. O filhote era pequeno, de pelo branco como a neve e olhos azul gelo, mas com marcas prateadas formando runas naturais em sua pelagem. Um Fenrir, uma criatura do mito, supostamente extinta. Caim interveio, não com violência, mas com autoridade. Um único comando, infundido com a vontade de Geada, deusa da vida: parem. Os espectros recuaram, dissolvendo-se no vento. O filhote, ferido e desconfiado, rosnou. Caim se ajoelhou, ignorando o perigo potencial, e usou cura não como magia, mas como oferenda de paz.
Aos poucos, a ferocidade deu lugar à curiosidade, depois à confiança. Caim o chamou de Fenrir, não por falta de criatividade, mas porque o nome era um voto. Você não será uma besta do mito. Você será seu próprio mito. Capítulo 6. Acompanhante e irmão de jornada. Fenrir cresceu não apenas em tamanho, mas em inteligência e poder. Ele não era um animal de estimação, mas um companheiro de alma. Ele possuía uma habilidade inata de manipular o gelo e o espaço, e sua mera presença fortalecia as magias de Caim. Juntos, eles enfrentaram desafios que Caim não conseguiria sozinho. A prova do labirinto de espelhos, onde cada reflexo era uma versão alternativa e hostil de si mesmo. Fenrir conseguia farejar a assinatura do Caim real através de dimensões. O desafio do silêncio eterno, uma câmara que absorvia todo som e mana. A comunicação pura de espírito para espírito entre Caim e Fenrir foi a única coisa que os guiou. No 8º ano, Caim realizou um ritual de vínculo profundo, um pacto de invocação mútua. Não de mestre e servo, mas de parceiros. Ele podia chamar Fenrir de qualquer lugar, e Fenrir podia sentir seu estado e localização, podendo até forçar uma abertura dimensional em momentos de extremo perigo. Quando partiram daquele último teste, Fenrir não era mais um filhote. Era uma criatura majestosa do tamanho de um cavalo de guerra, com olhos que continham a sabedoria das eras e garras que podiam rasgar a própria realidade. Capítulo 7. O treinador final. Você dominou o poder. Agora deve dominar a economia do poder, anunciou a Etelstã no 9º ano. Conheça Doran. Doran não era humano, nem divino. Era um golem de vontade pura, criado por Etelstã para ser o treinador definitivo. Não possuía emoções, nem cansaço, nem padrões previsíveis. Sua única programação: forçar Caim a atingir a eficiência de 99,99% em cada ação. Os treinos com Doran foram uma tortura sublime. Caim tinha que se desviar de 1000 projéteis mágicos por minuto, usando o mínimo movimento possível. Tinha que sustentar 10 feitiços complexos simultaneamente enquanto mantinha uma conversa filosófica perfeita. Tinha que derrotar Doran em combate corpo a corpo, mas Doran aprendia e se adaptava em tempo real, tornando cada vitória mais difícil que a anterior. Foi durante esses treinos que Caim atingiu o que Doran chamou de estado de unidade. Sua mente, corpo, magia e espírito operando como uma única entidade perfeita, sem desperdício, sem hesitação. A bênção de Grim, deus da habilidade, atingiu seu ápice absoluto. Capítulo 8. O retorno e o presente. No 10º ano, a Etelstã apareceu pela última vez. O tempo aqui se esgota. Você está pronto, ou tão pronto quanto qualquer um pode estar para enfrentar um princípio cósmico. Ele estendeu a mão, e nela materializou-se uma katana. Simples, quase austera, com um cabo envolto em couro branco e uma lâmina que parecia absorver a luz ao seu redor. Esta é Tsukikage, sombra lunar. Minha companheira quando eu ainda era mortal. Não é a arma mais poderosa que você poderia terça-feira. É a arma mais verdadeira. Ela corta não a carne, mas o vínculo entre a intenção e a ação. Contra Nil, que é pura intenção negativa, será mais útil que qualquer relâmpago ou fogo. Caim aceitou a lâmina, sentindo sua história, não como peso, mas como uma promessa passada de uma geração de transplantados para outra. Uma última coisa, disse a Etelstã, sua forma começando a se dissipar. A escuridão que você vê em sua alma é o preço do crescimento acelerado. É também uma ferramenta. Aprenda a usá-la, ou ela usará você. O portal se reabriu. Caim, com Tsukikage à cintura e o pacto com Fenrir pulsando em sua alma, deu um último aceno para seu mentor de uma década. Um passo, e ele estava de volta em sua biblioteca. Apenas 10 horas haviam se passado. Capítulo 9. A ansiedade e o alívio. O caos reinava na mansão das estrelas vespertinas. Edgar, o mordomo, estava pálido. As empregadas estavam em lágrimas. No salão principal, suas 3 noivas, seus pais e seus irmãos estavam reunidos, os rostos marcados por uma preocupação profunda. Ele havia simplesmente desaparecido. Sem rastro, sem aviso.
Até os deuses, quando questionados através de orações urgentes, haviam permanecido estranhamente silenciosos. A porta da biblioteca se abriu. Todos se viraram. Caim estava lá, mas, diferente. Não fisicamente, ele ainda era um jovem de 14 anos. Mas sua presença havia mudado. Era mais densa, mais calma, como se os anos que não viveram tivessem se assentado em seus ombros com uma serenidade inabalável. E havia uma katana simples em sua cintura que ninguém reconhecia. Caim. Sua mãe, Sara, foi a primeira a se mover, envolvendo-o em um abraço apertado, como se temesse que ele desaparecesse novamente. Teléstia, Silk e Tifana se aproximaram, seus rostos uma mistura de alívio, raiva e uma curiosidade profunda. Onde você esteve? Perguntou Teléstia, sua voz real trêmula pela primeira vez que Caim ouvira. Ele olhou para eles, sua família, suas noivas, seu povo. 10 anos de batalhas, de solidão, de crescimento monástico, condensados em um instante. O amor deles era um calor real após uma década em paisagens conceituais. Eu estava treinando, disse ele, sua voz soando ligeiramente estranha para seus próprios ouvidos, como se não a tivesse usado em muito tempo. Os deuses e o primeiro rei me prepararam. O tempo passou de forma diferente. Ele não podia contar tudo, não ainda. Mas ele estendeu a mão, e um pequeno cristal de gelo formou-se em sua palma, tomando a forma de um lobo em miniatura antes de se dissolver. Um sinal para Fenrir, em algum lugar entre os planos, de que ele estava em casa. E agora, disse Caim, seus olhos, agora contendo a profundidade de quem viveu uma década em um dia, encontraram os de cada pessoa na sala. Agora estou pronto. A guerra verdadeira está chegando. E não estarei sozinho. Fora, na capital, as pessoas comentavam sobre uma estranha aurora boreal que aparecera no céu noturno, e alguns juraram ter ouvido um uivo distante, não de um lobo, mas de algo mais antigo, ecoando de um lugar entre os mundos. O campeão havia retornado. E a contagem regressiva para o confronto final recomeçou como uma urgência renovada.